Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 45, que diz: a palavra de Jeremias a Baruque. A palavra de que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nérias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias. No ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste aí de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Então, Jeremias está falando para Baruque, filho de Nérias, quando este escrevia num livro as palavras da boca de Jeremias, no ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, falando para Baruque. Disseste, ele dizendo que Baruque falou: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás isto, diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. Quer dizer que Deus está falando para ele que em toda essa terra Deus planta, Deus edifica e Deus derruba, como Deus sara, Deus fere, e etc, e etc. E procuras tu grandezas para ti mesmo, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Então está dizendo que Baruque não procure grandezas para ele mesmo, não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores, para onde fores. Capítulo 46 de Jeremias, que fala a profecia contra, não é a profecia, é profecia contra as várias nações, a invasão e conquista do Egito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. Os gentios são aqueles que não receberam a lei de Moisés, são os que ouvem a lei, mas não são o povo escolhido de Deus, mas que ouve a palavra da lei, que tem dado através de Moisés para esse povo, E mandou Jeremias falar, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrate em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparei o escudo e o pavês e
chegai-vos para a peleja, selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, limpai as lanças, vestivos de couraça. Quer dizer, está se preparando para uma batalha, né? Porque ele está dizendo: preparai os escudos e os pavês, chegai-vos para a peleja, para a guerra, né? Selai os cavalos e montai os cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, né? Limpai as lanças, vestivos de couraça, né? Que é para se proteger para a batalha. Porque razão vejo os medrosos voltando as costas, os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Que é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Sim, porque provavelmente está uma enchente, né? O rio está subindo as águas, né? Sube, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque valente tropeçou com o valente, e ambos caíram junto. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito, né? Porque essa batalha lá também é para Nabucodonosor: anunciai no Egito e fazeis ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, né? Então, né, Nabucodonosor vai para lá, mas vai perder essa guerra, porque Deus preparou todo esse povo para essa guerra, né? E como está dizendo aqui, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, né? Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof, em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor. Quer dizer, os cavaleiros, né, que foi preparado, né, os cavalos, tudinho, os carros, já devorou o que Nabucodonosor vinha para fazer. Então, a metade ele já destruiu, né? Porque foram derrubados os teus valentes,
não puderam manter-se firme, porque o Senhor os abateu, né? Porque nesse tempo, todo esse povo de Deus, né, por mais que eles soubessem lutar a espada, que eles soubessem andar nos cavalos para guerrear, ele só teria sucesso se Deus estivesse com eles e se eles mesmos estivessem com Deus, né? Porque todo esse povo escolhido de Deus dessa época sempre vencia suas guerras, suas batalhas, porque Deus ia à frente deles para que eles ganhassem essas pelejas, né? Porque sem Deus eles não prevaleciam, né? Então Deus, achando eles, né, assim, porque eles não são rebeldes, mas Deus está dando a oportunidade de eles vencerem, né, muitos que estão lá no Egito. E então eles só ganham essas batalhas porque Deus vai à frente. Deus mandou preparar tudo e então eles ganham essas batalhas porque é o poder de Deus que está na mão desse povo. Porque senão nada disso aconteceria. Desde quando vieram do Egito, que Deus vem dando ao povo israelita para a batalha, para suas tribos, etc, etc, né? Então, multiplicou os que tropeçavam também, caíram uns sobre os outros. Tropeçavam não é tropeçar numa pedra, é os que tropeçavam sobre a lei de Moisés, aqueles que não estavam seguindo aquela lei que foi dada através de que Deus deu através de Moisés para esse povo, e eles não queriam aceitar, eram rebeldes. Então tá aqui, multiplicou os que tropeçavam também, caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo, né, e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime, né? Então eles estão querendo voltar para a sua terra, né? Mas desobedientes que são, né? Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá, né? Prepara utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação. Quer dizer que Nof, essa cidade, vai ser destruída, vai ficar desolada, não vai existir mais ninguém lá, porque o rei Nabucodonosor vem com gosto de gás para lá, né, para guerrear contra o povo, que esse povo de Deus que está aí no Egito. E será incendiada até que ninguém mais aí more, né? Bezerra muito formosa é o Egito. O Egito está sendo comparada com uma bezerra linda, formosa, sem nenhum sinal, sem nenhuma falha. Então, bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, né? Vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram junto, não ficaram firmes, porque veio sobre ele o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Então vão vir para a destruição, mas o povo não quiseram ficar firme, fugiram, né? E então, ao tempo do seu castigo, da sua ruína e do tempo do seu castigo, a sua voz irá como
a de serpente, porque marcharão como um exército e virão contra ela com machado, como cortador de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon, Dinom, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que nele confiam, Porque esse povo de Deus foram para o Egito, mas foram para por causa, desde quando eles, a primeira vez, os pais, os avós, saíram do Egito, eles adoravam esses deuses aí, do Faraó, Amon Dinom, E a Faraó, e o povo queria adorar esses deuses, e os seus deuses, que ainda tem mais. Aos seus reis, e ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Capítulo 47 de Jeremias, que diz profecia contra os filisteus, Tá falando agora de profecias, Profecia contra as várias nações, a invasão e conquista do Egito, Agora outra profecia contra os filisteus, Os filisteus, que são gente próxima ali de quando na sequência desse povo israelita andava, peregrinando, e seria atacado pelo exército do filisteu. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alargarão a terra a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. Quer dizer que Deus vai fazer o rio encher, transbordar, vai inundar, vai alagar as plantações da terra e a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, todos os moradores da terra se lamentarão, Porque Deus vai fazer com que essa terra seja inundada, Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom
todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Cáfito. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada, Escalon com o restante do seu vale, até quando te retalharás? Pergunta, né? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Porque nesse todo o povo, toda a guerra, todos os malfeitos do povo de Deus se torna contra eles próprios, né? Porque esse povo o povo escolhido, Deus está fazendo de todas as maneiras para resgatar eles, né? E Deus castiga, Deus manda morrer a parte da espada, Deus faz com que eles ganhem também as guerras, né? Mas eles continuam rebeldes, né? Mas Deus está tentando resgatá-lo. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra a Escalon, né? E contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Deus enviou a espada para a praia do mar, né? A espada não é uma espada, né? A espada de hoje é a palavra, mas a espada daqui é para matar mesmo, né? Jeremias capítulo 48, que manda uma profecia contra Moabe, né? Uma profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada, está Quiriataim, já está tomada, Misgabe está envergonhada e desanimada, né? A glória de Moabe já não existe mais em Esbom. Tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminamo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madimé, serás silenciada, a espada te perseguirá. A voz do clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela sua subida de Luíte eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oranaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fuge, salvai as vossas vidas, a vossa vida, sede como a tarmagueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu será tomada, né? E Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Tudo isso está acontecendo pela rebeldia desse povo, né? Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse, né? Essa destruição não vem pela parte de Deus, pela desobediência do povo que aí estão. Dai asa a Moabe, porque voando
sairá e as suas cidades se tornarão em desolação e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Isso é muito forte para esse povo israelita, para as tribos que Deus escolheu quando tirou da Egito, esse remanescente, né? Porque muitos já morreram, muitos batalharam, muitos Deus também destruiu, mas no dia de hoje também serve para nós hoje. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, porque nos dias de hoje é o que mais está acontecendo dentro das falsas igrejas. Homens se intitularam de pastor, homens se intitularam de apóstolo, de apóstola, né, para fraudular o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Não estou nem falando aqui da lei de Moisés, que não é para nós a lei de Moisés, né? Mas a lei de Cristo, né? O povo se intitula pastores, né? Fazem até como uma pessoa que termina a faculdade, né? Ele ganha o seu título ali de alguma coisa. Se for de médico, fez a faculdade de médico, vai receber o seu diploma de médico. Aqui também o povo, os falsos pastores, fazem teologia, recebe o seu estatuto de pastor, né? E assim vai enganar o povo fraudulosamente. Isso não está acontecendo muitíssimo no dia de hoje, porque cada um quer fundar a sua própria igreja e fraudulosamente vai ensinar o povo, vai enganar o povo, um povo que não quer ler a Bíblia, um povo que não quer ouvir a verdade, né? Um povo que quer se voltar somente para ouvir a voz do homem, como eu já li num vídeo anteriormente, que maldito daquela pessoa que vai escutar a voz do homem, maldito do homem que confia no outro, né? E isso hoje está acontecendo muitíssimo. O povo não está acreditando na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, na lei de Cristo, mas sim nos mandamentos de homem, né? E que eles pregam fraudulosamente para enganar as pessoas que não querem ler a Bíblia. Botam a Bíblia debaixo do braço, mas eles não lêem a Bíblia. Eles levam debaixo do braço só para dizer que é um evangélico, que está dentro da igreja, que etc e etc. Ressalvo eles porque abandonam certos vícios tal e tal, mas continua na legião do mal, na legião de Satanás, porque aquilo que é recebido com mentira é enganoso, e você crê na mentira, está crendo no diabo, está crendo na legião do mal, né? Por isso que a legião do mal criou religião, e a religião fundou várias igrejas falsificadas para enganar você, porque só existe uma igreja verdadeira, só foi Cristo quem criou essa igreja, que se chama a Igreja de Deus, e ela é a única e verdadeira. Essa igreja, ela não perseverou assim que os apóstolos, né, morreram. Essa igreja não perseverou, ela não caminhou. A Igreja de Deus não caminhou como essas igrejas falsificadas. A que caminhou após a Igreja de Deus foi a igreja dos ídolos, né? Porque aqui o combate de Deus no Antigo Testamento é combater os ídolos, o povo que estão indo em ensinamento de homens, acreditando nos homens. Os homens fazem deuses e chama o povo para adorá-lo, para ler, para, né, instruir eles naqueles deuses. E esses deuses, esses templos, desse tempo aqui de Jeremias,
né? E na sequência, até Cristo chegar, né, eles evoluíram e criaram templos com o nome de santos, criaram os seus ídolos, e esses ídolos levam nome próprio, né? Esses ídolos agora, nos tempos de hoje, têm nomes próprios. É Santa Efigênia, é Santa Aparecida, é Santa não sei de que, é Santo não sei de que, todos eles criados pela mão do homem, todo ele falsificado pela mão do homem. E é através desse povo que criaram essa santificação, né, colocaram um nome próprio e fizeram uma estátua de acordo com eles, né. Eles em vida não eram santos, mas depois que morreu se tornaram santos. Foi canonizado por essa igreja falsificada que veio dessa época aqui, do tempo do Velho Testamento, né? Essa igreja que ela é da legião do mal e ela é a, como é que se diz, ela é a mais evoluída em termos de enganação na geração humana dos tempos de hoje. E aí depois dela foram se criando mais outras religiões através da legião do mal, da legião de Satanás. E esse povo, né, que trabalha fraudulentamente, se intitulando de pastores, de bispos, de apóstolos, de apóstolas, né, de pastoras, né, esse povo são malditos, porque Deus diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Isso já é nesse tempo aqui, né? No tempo de Jeremias, há quanto? 2.000, 3.000 anos atrás, 2.500 anos, sabe-se lá, que eu não sei esse calcular. Eu sei que eu estou em 2020 depois de Cristo, né? Aí uns 2.500 anos, 2.200 anos por aí, né? Já existem esses falsos pastores, esses homens, né, enganando o povo. E Deus diz: maldito maldito homem que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Aqueles que aqui está falando dos que matam, né? Dos que matam, a espada do sangue, que é a espada que mata o povo. Está falando daquele que ensina fraudulosamente, e maldito também aquele que retém a sua espada do sangue, que mata a pessoa e pega ela melada de sangue e ainda enfia na bainha, né? Moabe esteve descansando desde a sua mocidade e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres, né? E Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel na sua confiança, né? Porque Deus foi dando a esse povo sabedoria, a lei de Moisés veio para doutrinar esse povo, mas esse povo não aceitaram. O povo pegaram o templo de Deus, bagunçaram, fizeram comércio, botaram estátua lá dentro, profanaram, né? E etc, e etc. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos.
está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis seu nome, dizei como se quebrou a vara forte, o cajado formoso, como desde a tua glória, e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibon, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dizem: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibon, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Queriataim, sobre Bet Gamul e sobre Bet Meon, sobre Queriote e sobre Bosra, e até todas as cidades da terra de Moabe, e as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor, porque são rebeldes, o povo desobediente a Deus. Embriagai porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Porque, povo desobediente a Deus, não quiseram seguir os mandamentos que Deus deu ao povo dele, nem o povo que seguia o povo de Deus e nem os seus arredores, passaram a seguir a legião do mal, a legião de Satanás, e esqueceram de seguir na legião de Deus, Esqueceram de seguir a legião de Deus, a legião do bem, a legião que vence todas as batalhas, porque seus soldados era comandado por Deus, mas se bandearam para o outro instrutor do mal, e assim estão, se tornaram objeto de escárnio. Moabe se revolverá no seu vômito, porque vai se revolver, os pastores de hoje também vai se revolver no seu vômito quando chegar a hora, porque estão pregando Deus falsamente, por fraudulência, nos dias de hoje. E nesse tempo aqui, como está dizendo, Moabe se revolverá em seu vômito, que é o vômito. A palavra que ele está comendo é palavra de homem e não a palavra de Deus. Ele também se tornará em objeto de escárnio. Vai ser um escarnecedor, porque abandonou Deus. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Pergunta. Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele salte de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo,
como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulho, do seu orgulhoso coração. Então, nos dias de hoje, nós também não devemos ser soberbo, né? Não devemos ser arrogante, não devemos se voltar para a vaidade. Há vários tipos de vaidade. Há a vaidade dos ídolos, como tem nesse tempo aí, nos dias de hoje muito mais, porque tem uma certa religião que predomina no mundo inteiro, carregada de ídolos. E o povo, por sua vaidade, os adoram e oram a esses ídolos. E Deus abomina essas coisas, né? Como abomina nesse tempo aqui, nos tempos de hoje, muito mais também, mas com a ressalva de que Deus quer que você se arrependa dessas coisas, que abandone, que deixe essa vaidade dos ídolos, que deixe a vaidade de se pintar mulheres, né? Que deixe a vaidade de pintar-se, de usar batom. Esse homem metido a pastor aí está falando bobagem. Não estou falando bobagem não, tá? Deus não quer essas coisas, né? E que fura a orelha para botar brinco, e que faz tatuagem. Vou chegar nesse ponto muito em breve, né? Mas eu estou adiantando para vocês que se você está vendo esse vídeo e for uma dessas pessoas, que você já vá, pegue sua Bíblia, vá lendo, para você ir aprendendo e abandonar essas vaidades. Deixar de andar nua pelo meio da rua, mostrando as pernas, mostrando os peitos, né? Porque isso é vaidade e Deus abomina essas coisas. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, e da sua altivez e orgulhoso coração. Então vocês, por essa palavra aqui, isso é Deus falando para esse povo, para Moabe, né? Que está com todas essas coisas em seu coração, né? Não é eu que estou falando. Vocês quiserem me castigar, me castiguem, mas é Deus quem está falando para esse povo aqui. E isso serve de exemplo para vocês no dia de hoje, para mim que sou pecador também, né? Não venha dizer, e você é um santo. Eu não sou santo. Santo é Cristo, santo é Deus, tá? Santo é o Espírito Santo. Mas estou aqui em nome da igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, na sua doutrina, nos seus mandamentos. Povo, que abandone essas coisas, abandone a vaidade, se vistam com decência para no casar. Quer que tenha roupa? Já vi muito isso. Quer que tenha roupa com a minha salvação? Tem muita coisa, sabe por quê? Porque se você anda com um shortinho curtinho, mostrando o que não deve, você está excitando o pecado. Se você anda com a blusa mostrando os peitos, você está excitando o pecado para o homem, né? Você não percebe essas coisas, mas isso é vaidade contrária à doutrina de Cristo e o mandamento de Cristo. Eu sou alerta, eu não estou querendo condenar você, mas se você se arrepende de fazer essas coisas, você será recebida por Cristo. Cristo lhe perdoa, mas se você perdoar primeiro os seus erros, né? Perdoar o seu inimigo, perdoar o seu vizinho, o seu irmão, né? Fazer o bem e abandonar essas vaidades, tá? Eu não estou julgando você, mas a palavra de Deus já o julga, não é eu. Eu apenas estou falando para vocês, né? Para que vocês vejam o que é a palavra de Deus, né? E que se você se arrepender, se você vir para a legião do bem,
Porque pessoas que andam com shortinho curtinho, mulheres que andam com os peitos de fora, etc., se pintando, cheio de tatuagem. Muitos não sabem, como eu também não sabia. Eu tenho tatuagem, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho tatuagem. Fiz uma tatuagem inocentemente há 30 anos atrás ou mais. Eu fiz essa tatuagem, mas eu não tinha esse entendimento, né? Então deixei de beber, e etc, e etc, e etc, né? Pela doutrina de Cristo. Deixei a prostituição pela doutrina de Cristo, né? E assim você também, né, meu querido, minha querida, né? Não venha dizer, o Senhor está julgando, eu julgando, mas Deus o julgará, caso você não venha arrepender-se de seu maus atos, da sua malvivência, né? E assim será, né? Eu vou continuar. Ouvimos da soberba de Moabe, vou repetindo, que é soberbíssimo, como também a sua arrogância e a sua vaidade, e da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor dos Exércitos. Deus conhece a todos, né? É assim mesmo, se você tem essas atitudes, né? Deus pode te aceitar, porque Deus te conhece. Basta você, se não deixe para a última hora, porque pode ser tarde, né? Se você que está ouvindo isso aqui, presta atenção. Você que está ouvindo isso aqui, você já recebeu a verdade. Você está acabando de receber a verdade. Então, ponha ela em seu coração, ponha ela em seus atos. Não deixe para a última hora, porque Deus sabe que você já ouviu a palavra dele, já ouviu a sua ordenança, né? Você já está sabendo. Então não continue, para que não se perca de vez, tá? Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas nada é. As suas mentiras nada farão. Não adianta você dizer, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu faço coisas boas, mas pratica 1000 coisas erradas também. Então, como a Bíblia diz, eu vou ler para você em um futuro que está escrito assim, não se tira nenhum i, nem se coloca nenhum i, nem bota uma vírgula, nem tira, certo? Da palavra de Deus. Da mesma sorte é você. Você não pode deixar para a última hora dizendo, depois eu me arrependo. Pode ser tarde, tá? Pode ser tarde, porque, como está escrito, o pecado maduro traz a morte. Que morte é essa? É a morte do seu corpo? Não, é a morte espiritual, né? É a morte espiritual. Deus deu um espírito de vida, soprou o nosso espírito de vida, Deus transformou em uma alma vivente, mas temos espírito, outro tipo de espírito em nós, que deve ser preservado, porque o sopro da vida volta para Deus, tá? Mas o espírito, né? O espírito de obediência, esse espírito de obediência, ele deve permanecer obediente. Se caso ele permaneça desobediente, este espírito não vai voltar para Deus, porque Deus não quer desobediência em seu reino, porque senão ele não tinha lançado fora o que se rebelou contra ele, onde foi criado o primeiro pecado, né? Ele não se rebelaria contra Deus, né? E como Deus é certo, é amor lá, esse anjo, esse querubim se rebelou, ele colheu vários anjos, né?
para seguir ele, então foram todos expulsos do paraíso. Por quê? Por causa da sua rebeldia, né? Por não seguir os mandamentos de Deus lá onde ele estava. Então, como ele caiu aqui na terra, ele perverteu a toda a geração primária, né? Ele perverteu com a sua legião do mal. A legião do bem de Deus não perseverou da primeira criação, e sim, perseverou 8 almas ainda. Antes que se perdesse todos, Deus achou que era, né, pegar aquelas 8 almas para tirar do meio deles, porque senão no final perderia toda a criação de Deus. Menos animais, né, e o restante. Mas em termos de humanidade, né, da primeira criação de Deus, ia se perder todos, a legião do mal ia converter a todos a ele, e Deus ia perder. Mas Deus viu que antes de perder, tirou 8 almas viventes, 8 espíritos do bem ainda que se achava dentro da legião do bem de Deus, né? E resgatou para essas novas gerações que estamos agora, né? E no próprio 8 almas a ser salva da primeira geração da legião do mal, deu continuidade à legião do mal novamente, porque lá na primeira geração houve as 2 legiões que é lá em Caim e Abel, é as 2 legiões. Caim e Abel é as 2 legiões. A legião do bem e a legião do mal, instituída lá no Éden, né, da criação de Eva e Adão, né? O que matou o irmão é da legião do mal, e o que morreu era da legião do bem, né? E assim cresceu a legião do mal, porque a legião do mal, como se não tinha destruído a legião do bem, né? Mas Deus viu que estava quase tudo perdido e tirou essas 8 almas para que a legião do mal não a tragasse completamente, né? E pôs novamente em uma nova terra, né? Porque digamos que o dilúvio destruiu tudo naquele tempo, desfez. Como vai desfazer nessa próxima, né? Tudo aqui vai virar um lago de fogo, né? Pelo que eu li e entendi na Bíblia, essa terra vai se transformar em um lago de fogo muito em breve. Deus o sabe, né? Mas quando Noé veio, gerou novamente a sequência da legião do mal, carnalmente, né? Porque espiritualmente já existe desde quando ele foi lançado lá dos céus, né? Ficou a legião do bem no céu e veio a legião do mal para cá, né? E aqui tinha também a legião do bem, mas foi tragada, e ambas ainda existem até agora, porque Deus não destruiu mais, né? Destruiu ainda em 2 cidades como Sodoma e Gomorra, né? Porque os seus anjos foram para lá, e como eles queriam perverter um anjo de Deus, né? Então Deus fez com que a destruísse essas 2 cidades, né? E pela desobediência do último lá, da mulher, ela desobedeceu, olhou para trás, virou uma estátua de sal, né? Tudo isso por causa da desobediência. Tudo que é contrário a Deus vem através da desobediência de seus mandamentos, de suas doutrinas, né? Da sua lei, né? Como esse povo aqui que está sendo tragado por homens, né? Aquele maldito homem que acredita no homem, eles estão acreditando no homem nessa época aí, né? Que está mudando o caminho que eles vinham seguindo, que era o caminho da legião do bem, e puxando ele para o caminho da legião do mal, esse povo. E Deus está exortando através de Jeremias para esse povo, mandando para Jeremias falar para esse povo, para ver se eles se convertem a Deus novamente, né?
que é isso que vem, essa batalha vem de lá desde o Egito, né? Converte, desconverte, converte, desconverte, converte, desconverte, legião do mal ganha, legião do mal perde, legião do mal ganha, legião do mal perde, né? E todo o dever de um verdadeiro legionário de Deus, um verdadeiro soldado, esse povo aqui são soldados de Deus. Nós também nos dias de hoje somos legionários, porque Deus é o Senhor dos exércitos, né? Nós somos combatentes da legião do mal nos dias de hoje. O nosso dever é mostrar aquele que está seguindo a legião do mal, como está aqui Jeremias falando para o povo que está seguindo a legião do mal, para que abandone, para que voltem para Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Aqui a batalha é através da espada, da peste, da fome. Nos dias de hoje é espiritualmente. A batalha da legião do bem, da legião de Deus, contra a legião do mal, é ensinar a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, para que ele se converta, né, à legião de Deus. Vamos dar continuidade. Por isso, vou repetir o versículo anterior, que é para que vocês não venham entender. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Não adianta você mentir para se dar bem, porque não tem proveito algum. Os falsos pastores que andam pregando mentira, enganando o povo, se intitula pastor sem ter o conhecimento, porque o nosso único pastor é Cristo. Mas eles querem ser pastor, querem ter o seu diploma, né? Por isso gemerei por Moabe, assim diz, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de que eles lamentarei. Com o choro de Jazer chorarei-te-ei. Ó vida de Sibma, os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Porém, o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vidma, né? Que destruidor é esse? O povo que está dando continuidade à legião do mal, o povo que atravessaram, né? É um povo bom que seguia a Deus, mas que está com choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide cima, os teus ramos, né? Os ramos, os filhos, passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre teus frutos. Que fruto? Os filhos, aqueles que tinham a palavra, né? Os frutos do verão e sobre a tua vidma. Trouxe, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Hesbom, até a Eleale e até Jaaz se ouviu a sua voz, desde Zoar até Oronaim, né? Como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornaram em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifiquei nos altos e queimei incenso aos seus deuses, né? E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos, né, os altos de Baal, e queime incenso aos seus deuses. Quer dizer, Deus vai fazer cessar esse povo para que não faça isso. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kirheres,
porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça será tosquiada e todas as barbas será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjadura e sobre os lombos sacos, né? Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Então Deus está tentando restaurar, né, Moabe e todas as cidades adjacentes, né, para que esse povo venha se converter novamente. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado, assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele, porque assim diz o Senhor: eis que voará como águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. Então, nada do que, se eles não voltarem, tudo isso Deus vai deixar que aconteça, que tome as cidades ocupadas, as fortalezas, tudo, né? E os corações vai chorar, né? Um sofrer como de uma mulher com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor, né? Como nos dias de hoje, essa religião aí que já está sendo criada, né, pela legião do mal, né, cresceu contra o Senhor nos dias de hoje. Você vê que está em todo o mundo e ela tem poderes muito grande para até dominar numa cidade, se é assim eles quiserem, né? Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Queimós, porque teus filhos ficaram cativos, as tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Agradeço a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da leitura, não é? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, perseverança. Que vocês abandonem o caminho da legião do mal, sigam o caminho da legião do bem, congreguem dentro da verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus. Existe uma igreja verdadeira seguindo no dia de hoje, porque depois dos apóstolos, essa igreja não seguiu para ensinar o povo, ela só seguiu dentro da Bíblia. Mas nos dias de hoje existe uma igreja de Deus que está perseverando de tão pouco tempo, né? Mas que está ensinando a verdade da doutrina de Cristo. É uma igreja de Deus internacionalmente, né? Procurem, né? Vocês têm como, se na sua cidade não tem um cantinho de congregação, porque nossos cantos locais de congregação não se chama igreja, mas sim um local de reunião.
vocês procurem saber onde se encontra a igreja de Deus, porque tem igreja de Deus pentecostal, e isso não está na Bíblia, tá? Mas procure por igreja de Deus, congreguem, ou então pegue sua Bíblia e saia das falsas igrejas, estude em casa, reúna-se em casa, mas não dê comer aos cães, né? Como está escrito lá em Isaías 56:11, que diz, e este pastor está falando da época lá de Isaías, nesse tempo antigo, mas que é muito bem-vinda esse versículo, é muito bem-vindo esse versículo para o dia de hoje, porque nesse tempo antigo aí já existia esse tipo de pastores, né? Isaías 56:11, e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, né? E cada um trabalha para a sua própria ganância, né? Abra a sua Bíblia, leia Isaías 56:11, que nesse tempo de Isaías já existia esses pastores e muito mais nos dias de hoje, tá? Então, que Deus abençoe a todos, tá? Deixa aí, eu vou ler o próximo vídeo, né? No capítulo de Jeremias, né? No capítulo de Jeremias 49. Capítulo de Jeremias 49. Profecia contra os amonitas. Eu já li duas profecias, ainda está continuando com profecias de Jeremias. Profecia contra os amonitas, né? Então, deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.